A pandemia do novo coronavírus deixou o planeta preocupado, principalmente aqueles que fazem parte do chamado grupo de risco. Dentro desse grupo estão os diabéticos. Para entender os perigos do coronavírus aos que sofrem dessa doença crônica, eu converso agora com a doutora Rosália Padovani, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente que está em casa ouve falar do fato que diabéticos têm propensão a ter o caso mais grave da doença. Por quê? Por que a diabetes piora a questão da saúde se alguém tiver o coronavírus? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O diabético descompensado, na verdade, ele tem um risco maior de ter complicações pelo coronavírus, né? Então, o grande problema são os diabéticos que estão com a doença descompensada. O diabético, ele é sim um grupo de risco, não para ter a doença, mas para ter a complicação. Mas se ele tiver compensado, o risco de complicação, ele é levemente superior a um adulto que não tem a doença. Portanto, então, a recomendação é que os pacientes que tenham diabetes, eles mantenham a doença sob controle nesse momento tão importante que a gente está vivendo agora, para evitar complicações. Doutora, muita gente se esquece que a gente está falando dessa doença e muita gente está preocupada com o público mais velho, principalmente o público mais velho e que tem diabetes. Só que, infelizmente, a diabetes também atinge crianças. A diabetes na criança, você falou da compensação, é um perigo maior? É preciso ficar atento quem tem filho diabético por causa do coronavírus? Então, veja, a diabetes descompensada, ela é um risco tanto para criança, quanto para jovem, quanto para idoso. O problema é que o diabético no idoso, ele passa a ter, são dois fatores de risco associados. Então, o fato do diabetes por si só ser um fator de risco, a idade, outro fator de risco, e juntos, associados, então o risco de complicação é maior. Assim como para pacientes que têm outras comorbidades. Então, pacientes diabéticos que têm hipertensão, que têm doença cardíaca prévia. Então, esses pacientes têm um risco maior de evoluir pior com a doença do que aqueles que não têm. Você falou desses pacientes e esses pacientes, obviamente, usam medicamentos. Infelizmente, nas redes sociais estão lotadas de informações aí, medicamento faz mal, medicamento faz bem, o que deixou muita gente assustada. Quem está usando a medicação, quem tem a prescrição médica, deve ficar atento a alterar esses medicamentos, conversar com o médico. Qual que é a dica, doutora? Realmente existe uma hipótese de que algumas medicações, como por exemplo, algumas medicações para tratamento de hipertensão, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os inibidores do receptor de angiotensina, outras medicações como o AS, por exemplo, o ibuprofeno, existe a hipótese que essas medicações possam causar um efeito negativo no paciente, tanto em relação ao risco de ter a doença, como em relação a um maior risco de complicação pelo coronavírus. Entretanto, não existe nada comprovado em relação a isso. E o que a gente recomenda é que esse paciente, principalmente diabético, que faça uso dessas medicações, não suspenda por conta própria. Porque se ele faz uso é porque essa medicação ela é importante para tratar outras condições associadas. Então, ele suspendendo essa medicação, ele pode causar outros problemas mais graves, e isso sim pode causar o risco de um problema maior para o paciente. Então, na dúvida, sempre procure seu médico. Nunca suspenda nada sem falar, sem pedir uma informação para quem está cuidando de você. Doutora, tem muita gente em casa que tem aquele quadro pré-diabetes, ou seja, ele está ali na margem de erro ali. Esse pessoal também tem que tomar cuidado? Qual que é a indicação para essa turma? O pré-diabético, ele não é diabético, né? Então, o risco dele ter a complicação pelo vírus é o mesmo de quem não tem diabetes. Então, esses pacientes não são considerados ainda pacientes de maior risco. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação de maneira didática, simples, para o pessoal de casa. Afinal, é uma doença que assusta, ainda mais quem sofre de diabetes. Até uma próxima, doutora. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.